dia, meus irmãos e irmãs. No Evangelho de hoje, Jesus está nas margens do lago de Genezaré e uma multidão o segue, como sempre, tantas vezes escutamos falar no Evangelho. Então ele sobe na barca de um dos pescadores, e é a barca de Pedro, e começa dali a ensinar às multidões as verdades do Evangelho. Veja que Jesus não ensina como os mestres da lei na sinagoga. Ele ensina as verdades de Deus onde o povo se encontra. Ele vai até o povo, não fica esperando o povo vir até ele. Ele não faz questão de nada, de nenhum reconhecimento, nem honraria humana. Jesus é um homem simples no meio do povo, que usa do que tem para ensinar um povo sedento, um povo necessitado. Quando acabou, Jesus pediu para Pedro: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes. Você acha que Jesus escolheu, sem querer, ao acaso, a barca de Pedro? Você acha que esta passagem mostra uma coincidência? Ali está o mestre já pescando, antes da pesca mesmo começar. Ele não foi pescar peixes, mas o seu grande amigo, que se tornará, ao final do dia, um pescador de homens. Pedro, um pescador experiente, é convidado a pescar ao meio-dia, depois de ter passado a noite inteira pescando, sem pegar absolutamente nada. Ele tem tudo a seu favor para achar tudo aquilo uma loucura, uma perda de tempo. Aquele homem não é pescador e não sabe do que está dizendo. Se ele se rejeitasse a fazer aquilo que aquele homem, um desconhecido até então, lhe convidava a fazer, não seria recriminado pelos seus companheiros de trabalho, porque não segue uma lógica humana pescar naquele horário. Mas se ele fizesse isso, perderia a chance de se deixar surpreender por aquele jovem profeta que uma multidão o seguia. Então Pedro decide: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Isso, Pedro. Jesus está te conduzindo a águas mais profundas na tua vida, num conhecimento diferente, deixando de lado as técnicas, a sabedoria humana. Chega de ficar no raso, chega de ser superficial. Aí ele não iria entender nunca o que era a sua vida e o plano de Deus sobre ele. Isso eu aplico a você e a mim, e te digo: avança a águas mais profundas. Lá encontramos a profundidade adequada para experimentar a grandiosidade de Deus, o poder de Deus. É mais arriscado, mas não tem outro jeito de ter uma grande pesca nessa vida se não formos a águas mais profundas no conhecimento de Deus, na experiência de Deus. E quando Pedro lança as redes, elas ficam tão cheias que elas quase arrebentam de tantos peixes que eles pegaram. Este é o resultado de avançar a águas mais profundas e acreditar na palavra de Jesus, mesmo quando essas palavras vão em contra de uma certa sabedoria humana. Este é o resultado de lançar as redes quando tudo parece dizer que não vai dar certo. Isso se chama, em outras palavras, ter fé. Imediatamente Pedro percebe quem é Jesus e cai aos seus pés declarando na frente de todos os outros no barco a sua condição. Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Diante da luz de Jesus, aparecem todas as manchas da alma de Pedro, mas ele não tem vergonha de assumir sua posição e quem ele é. Mas aqui vem a grandiosidade de Jesus. Ele não se afasta do pecador, mas o convida a segui-lo e ser um pescador de homens. Olha que coisa maravilhosa! Aquilo que Pedro acaba de dizer para Jesus não o assusta e muito menos o afasta do seu novo amigo. Jesus não chama Pedro porque ele é perfeito,
mas porque vê nele um homem capaz de grandes coisas. O pecado não nos impede de seguir Jesus, pois no caminhar com Jesus seremos libertados deste pecado que nós carregamos tantas vezes e em tantos momentos da nossa vida. Jesus não se afasta de nós, pescadores, mas nos chama a segui-lo. Você já disse sim a Ele? Porque apesar dos seus pecados, Ele continua te chamando. Então, eu vou te dizer, larga tudo, faz como Pedro e segue teu Senhor que te chama, apesar dos teus pecados, e Ele te fará pescador de homens. E asseguro a você que sua pesca na vida será abundante, porque é muito melhor pescar com Jesus do que sem Jesus. Avança a águas mais profundas na sua vida. Deus te abençoe e um bom dia para você.